Olá, meus amores! De novo aqui para mais uma aulinha de ciências. Vamos embora? Bom, de novo, vamos falar mais um pouquinho sobre biomas, certo? A aula de hoje eu vou fazer uma introdução sobre os biomas brasileiros, exatamente, os biomas do nosso país. Mas antes, eu quero só resgatar um pouquinho das informações da aula passada para a gente poder ligar a nossa aula de hoje. Tudo bem? Você está lembrado que nós também falamos sobre biomas? Mas a gente falou sobre os biomas do mundo, os 7 biomas principais do mundo, certo? Mas você se lembra, você sabe o que significa a palavra bioma? Eu não falei isso na aula passada, mas hoje eu quero falar, porque a gente vai continuar falando ainda nessa aula e na outra aula de história, de ciência, perdão, e a gente precisa lembrar. A palavra bioma, eu vou escrever aqui na lousa, só um minutinho. A palavra bioma é uma palavra que veio lá da Grécia. Então, olha só, se você separar a palavra bio mais oma, então a gente precisa saber o que significa a palavra bio, significa vida. Oma significa grupo. Então, quando nós falamos bioma, a gente está falando que é vida em grupo, certo? É um grupo de vidas, de vida vegetal, de vida animal, de vida humana, só para a gente resgatar um pouquinho o que nós falamos sobre isso. Então, eu vou trazer para vocês aqui novamente esse resuminho que eu tinha feito na aula passada, porque a gente precisa relembrar, senão a gente esquece, né? Então eu falei que são 7 biomas, ou seja, vidas em grupos, aqui 7 biomas do mundo. Daqui a pouco eu vou falar sobre os biomas aqui do nosso país, do Brasil, tá bom? Então, ó, tem o taiga, que lá é o lugar que faz bastante neve, onde a vegetação predomina mais os pinheiros, né? Os campos, as florestas tropicais, tundra, que lá tem frio, né? No verão, as plantas rasteiras, tudo isso eu falei no vídeo da aula passada. As florestas temperadas, as savanas, os desertos. Vocês se lembram disso? Já fizemos exercício, tivemos uma aula ao vivo, onde a gente já corrigiu, a gente já lembrou, mas teve gente que esqueceu de algumas coisas. Que eu falei na aula passada, eu vou falar hoje novamente sobre a questão dos raios solares, tudo bem? Então, isso aqui é só para a gente lembrar. Eu quero começar essa aula dizendo a vocês que no livro, aqui ó, no LDA de vocês, livro de atividades, na página 53, 54, 55, 56, até 56, é o exercício que eu separei para vocês ainda sobre os biomas do mundo, tudo bem? Não se preocupe para fazer amanhã. Isso aqui você pode fazer bem tranquilamente. Amanhã não, hoje, né? Na verdade, você já vai ter bastante exercício de matemática também, que eu já passei. E esses daqui, se você tiver tempo, já faz logo. Se já tiver feito matemática, pode adiantar, tá bom? Mas esse aqui não tem muita pressa. Mas faça, porque uma horinha de uma live que eu tiver um tempinho, eu peço para abrir pra gente rever. Combinado? E assim, vai chegar uma hora em que o conteúdo de ciências vai terminar logo, comparando com português, com matemática, aí a gente volta corrigindo o LDA, então é bom que já esteja pronto, tá bom? Então aqui, ó, da página 53 até a página 56, eu coloquei lá na agenda do Teses, no cronograma também, tá? Tudo marcadinho para você não esquecer, tá bom? Então, muito bem.
Agora, eu quero falar com você sobre os biomas brasileiros. Eu vou pegar aqui o apagador. Então, essa vida em grupo dos biomas no Brasil, a gente tem muito o que aprender. Sabe o que seria mais gostoso aprender? Seria viajando, indo pessoalmente até lá. Mas nem tempo, né? Às vezes dinheiro, que tudo isso gasta bastante. E ainda mais agora que a gente não pode nem sair de casa, né? Por conta do distanciamento social. Não dá. Mas a gente tem aulas, a gente pode conhecer esses lugares através dos livros, através de vídeos, através das aulas dos professores na escola, no caso aqui na videoaula com a professora Gedilma, não é isso? Então, muito bem. Pega seu livro, por favor, na página 10. Pegou? Isso mesmo. Então, na página 10, fala um pouquinho sobre os biomas brasileiros. Não esquece que na página 10 tem um QR Code aí, ó, bem lá no finalzinho da página, que traz alguma informação aí sobre os nossos biomas. Então, a gente já entendeu que bioma, vida, né? Como é que foi organizado os ambientes, né, da nossa vida aqui no Brasil. Como esses grupos de vida se organizam nesses ambientes principais no Brasil. Você tá curioso? Eu tô. Então, vamos conhecer a nossa terra, o nosso lugar. Então, o Brasil, olha só essa imagem que eu vou colocar aqui para você. Essa imagem também está no seu livro, na sua apostila, na página 10, tá bom? E aqui, eu quero que você observe o nosso país. Olha como ele é grande. Se você olhar no mapa mundi, no mapa onde mostra todos os países, você vai perceber que tem país tão pequeno. A Itália, por exemplo, ela é pequena, comparando com... Nossa, ela é muito pequena. Portugal, então, muito pequeno. O nosso Brasil, ele é grande, ó, falando do território, por exemplo. Olha só, aqui do norte do país até o sul é muito chão. O território é muito longo. Do lado, do leste para o oeste também, direita e esquerda, também é um espaço muito grande. Para você ter uma ideia, se você sair de carro aqui de São Paulo e você for dirigindo, né, for de transporte terrestre, no caso ônibus ou carro, até Alagoas, por exemplo, 3 dias de viagem. Será que é chão? É muita terra, né? Muito longe. Então, o nosso país, ele é grande, falando territorialmente falando. O nosso território é grande, certo? Por ele ser tão grande, então ele também produz, assim, ele também é muito cheio de grupos de vida. Ele é cheio de biomas. Vocês sabem quantos biomas nós temos, assim, bem destacados? Todo mundo precisa conhecer o nosso país. Dá uma olhada aí na imagem. Ou então no seu livro mesmo e conta aí. Aqui nós vamos conhecer 6 biomas brasileiros. 6 grupos de vida que se dividiram e se organizaram aqui nesse território brasileiro. Cada um com suas características, cada uma com a sua peculiaridade. Então, vamos ver um pouquinho. O IBAMA, você sabe o que significa IBAMA? IBAMA é uma palavra constituída por siglas. I-B-A-M-A. Pega teu marca-texto e marca aí, olha, IBAMA. Significa, aqui ó, bem no segundo parágrafo, aqui da página 10. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis. Então, o IBAMA, ele é um órgão federal que tem uma função muito importante no nosso país. Preservar os nossos biomas, esses grupos de vidas que existem. É uma pena que às vezes ele não faz isso. Às vezes faz coisas assim muito feias.
que nem vou falar agora. Mas qual é a função do IBAMA, desse órgão? É uma equipe de especialistas, de pessoas especializadas em cuidar, preservar a natureza, todos os seis biomas. A função deles também é fiscalizar para que não destrua. A gente vai falar mais um pouquinho daqui para frente nessa própria aula. Então, olha só, nós temos aí, dá uma olhada nesse mapa, dessa imagem ainda aqui, nós temos aí, se você olhar, o nosso país ele está pintado com várias cores, olha só. Qual é a cor maior que está mais pintada aí? Esse verde escuro. Então, vê a setinha aí, aqui é um infográfico, sabia? Aqui nós temos informações, nós temos título, nós temos subtítulos, nós temos imagens, nós temos gráficos, nós temos resumos. Olha só, aqui nós temos floresta amazônica. Veja como a floresta amazônica ela é grande, ela pega toda a parte da nossa região norte. Descendo, nós temos o Pantanal, é bem pequenininho. Cada um tem um jeito, uma forma de vida diferente um do outro. Embaixo, lá no sul do nosso país, no Rio Grande do Sul, nós temos outro bioma chamado Pampa. Depois, subindo mais um pouquinho, olha, você pega aí até o Nordeste, vai descendo e cresce bastante aqui em São Paulo, no Sudeste, já é outro tipo de verde. Nós temos a Mata Atlântica, outro tipo de bioma. Depois nós temos aí da cor laranjinha, né, aqui marronzinho claro, a Caatinga, outro tipo de bioma. E de vermelho, bem no centro do nosso país, nós temos o bioma que é o Cerrado. Cada ambiente desse, cada grupo de vida desse, possui suas diferenças e suas riquezas, tá bom? Antes disso, eu quero mostrar a você essa imagem aqui. Então, a gente precisa só lembrar dessa imagem. Essa imagem que tá aqui, ela foi trabalhada já no exercício anterior. Vocês printaram essa imagem, estão lembrados? Dá só uma olhadinha nessa imagem. Eu quero que você perceba o seguinte, eu não tenho um globo terrestre aqui para te mostrar. Então, eu vou usar essa imagem para a gente perceber o planeta Terra aí. Estão lembrados que nós temos nessa imagem aí, nesse globo, na parte superior a gente chama de polar, na parte inferior polar. Por quê? São os dois polos, as duas extremidades do nosso planeta. Então, é o lugar onde... Imagina que o Sol está brilhando aqui, ó, certo? E aqui está o planeta Terra, nessa imagem que você está vendo. Então, onde o Sol vai bater mais? Então, onde o Sol vai batendo, vai mudando o clima no mundo, no planeta. Então, observe aí nessa imagem onde pega o Brasil aí. Qual é a parte que nós falamos aí que é a nossa, onde os raios solares atingem aí o nosso Brasil. Então, por isso nós dizemos que o Brasil ele tem um clima tropical. Por quê? Porque ele pega a maior parte do nosso país. Depois, lá no finalzinho, a gente vê a pontinha do nosso Brasil, olha direitinho a imagem. Aí é mais temperada, porque tá mais perto, tá entre o calor e o polar. Então aqui, São Paulo, é mais frio do que as outras partes do Brasil, da região Nordeste, da região Norte e também da região central do Brasil. Não faz tanto frio como aqui em São Paulo, como Santa Catarina, Paraná, todo o Sudeste até o Sul. Por quê? Porque já recebe menos luz solar. E nós dizemos que ali tem o clima temperado. Por que eu estou falando sobre esse clima, sobre essa imagem novamente? Porque agora nós vamos para a página 11. E na página 11 a gente precisa entender por que o bioma, o maior bioma do nosso país, a floresta amazônica, ela é tão quente. Ela é muito quente porque ela é a parte do nosso país que mais recebe a luz solar. Então, quem mora lá sabe que lá é muito quente. Por ser muito quente, chove bastante.
É o bioma maior e digo mais, essa vegetação, essa floresta amazônica, ela ainda é a maior do mundo. Olha que legal. É por isso que os outros países ricos que não têm essa riqueza, que é a nossa floresta amazônica, eles ficam de olho, ficam preocupados, com medo que aconteça desmatamento. Vamos conhecer um pouco mais essa história? Vamos ver, ó. Pega seu livro aí. Aqui no seu livro tem um mapinha do Brasil que está pintado de verde. É a região norte. Vamos ler comigo? No Brasil, a floresta amazônica, ela se estende por 9 estados da região norte do país. Ela trata-se de um bioma muito grande, que tem continuidade em alguns países até vizinho aqui da Amazônia, do Pará, do Amapá, Rondônia, esses países mais lá do norte mesmo, que fazem os estados que ficam vizinhos de outros países, tá? Bom, as características dela, se você olhar aqui no seu livro na página 11, tem as características. Você vai ler em casa, vai pegar seu marca-texto e vai destacar só as informações importantes. Hoje eu não vou te falar quais são, eu quero que você mesmo ou você mesma leia direitinho, leia uma, leia 2 vezes as características, tá bom? Aqui, daqui a pouco eu vou colocar uma imagem para você com um resumo dessas principais características. Bom, eu gostaria que você olhasse o seguinte, tem um post-it bem no meio da página 11 que me preocupa muito. Você vai ler depois? Por que me preocupa? Porque enquanto muitas pessoas, outros países não têm esse bioma no seu país, os brasileiros que deveriam cuidar e preservar, eles não cuidam. Então o que acontece? É muita gente que fica derrubando as árvores para vender as madeiras, os madeireiros. Então vão destruindo toda a nossa riqueza. Tem problemas também lá com o desmatamento. Além de vender, eles querem derrubar as árvores para poder plantar alimentos ou criar gados. Veja, é importante também, mas nós já temos um Brasil enorme para tudo isso. Não precisamos destruir o que o mundo todo não tem mais. E é por isso que a floresta amazônica, ela é cuidada e muito olhada por outros países. Por quê? Porque tem gente até que diz que a floresta amazônica é o pulmão do mundo, porque graças a essa nossa floresta, nós ainda podemos ter um ar mais puro, principalmente para nós brasileiros que moramos aqui. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Isso me chateia, porque as pessoas precisam entender isso e precisam cuidar do que é seu, precisam preservar a vida. Olha só, por falar em vida, aqui também na página 11 mostra um pouco das aves. Existe muita espécie. Na floresta amazônica, ela é rica em biodiversidade. Você já ouviu falar nessa palavra? Bio significa vida. Ó, bio de bioma, biodiversidade significa diferença. Então, na floresta amazônica existem muitas vidas diferentes. Vidas animais, vidas vegetais. Então lá você encontra vários tipos de insetos raros no mundo, mas uma quantidade enorme que não deu ainda para os cientistas pesquisarem todos. Plantas então nem se fala. Nós temos muita planta que ainda são desconhecidas, plantas que têm o poder de curar, de medicinais que podem são usados até para fabricação de remédios também. Nós temos também ali animais que moram ali, por exemplo, a onça pintada. Olha aqui, tem uma foto dela. Temos, como eu disse, a arara azul, é uma ave também que se destaca bastante. O tucano que está aqui. Tem também aqui o guaraná. O guaraná é um alimento assim que é marca registrada daqui desse bioma. Não só serve para fazer o refrigerante que a gente usa, mas principalmente para alimentar os pássaros. Além deles comerem essas sementes, eles saem espalhando não só o guaraná, mas outras espécies de alimentos de semente. Daí vai
aumentando o nascimento de outras plantas, certo? Sem contar que as pessoas ainda também precisam, elas também ganham a vida usando e vivendo da Mata Atlântica. Alguns vivem de forma responsáveis, mas outros, infelizmente, não vivem, né? Bom, aqui, ó, na página 11, tem um espaço dizendo assim: colhe aqui a foto do ser vivo que está no seu material de apoio e que pode ser encontrado nesse bioma. Então, na página 11, na página 12 vai falar sobre a caatinga, que eu vou explicar mais tarde, na próxima aula. Também tem um espaço para você colar. Na página 13 também, na Mata Atlântica. No bioma do Cerrado, na página 14 também. Em cada um desses biomas, você vai lá no seu material de apoio. Existe aqui, ó, alguns seres, animais e vegetais que são específicos de cada bioma. Você vai recortar e vai colar na página certa. Tudo bem? Por hoje é só. Eu vou deixar aqui para vocês também um resumo das características principais da Mata Atlântica, ou da Floresta Amazônica, desculpa, sobre, ela existe lá, vive na região norte, o clima é muito quente, por isso que a gente fala que é um clima equatorial, por causa daquela questão do calor, do sol, que já expliquei para vocês no início da aula. A fauna e a flora. A fauna é onde mostra toda a espécie de vida que voa, por exemplo, de pássaros. Nós temos lá muitos pássaros que ainda não foram nem conhecidos ainda por outros lugares, de tanta espécie que existe. Outros, infelizmente, já foram caçados e já entraram até em extinção. Temos também a flora. A flora a gente fala sobre a vegetação, tá bom? É um lugar também que é seco às vezes e também às vezes ele tem muita lama, porque como é muito quente, também chove bastante por conta disso. E como é uma região cheia de árvore, então ali às vezes a água fica empoçada, vira muita lama. Então assim, tem muitas curiosidades que dá pra gente descobrir ainda sobre esse bioma. Eu espero que você tenha entendido. A gente comenta um pouquinho também na live, se der tempo ainda hoje, combinado? E o exercício você faz ainda sobre os biomas do mundo. A gente vai continuar na próxima aula falando sobre os biomas brasileiros, combinado? Um beijo para você e até a próxima aula.